Bom dia, aqui é Orivaldo e hoje nós vamos fazer um breve resumo a respeito de contabilidade, focando nos conceitos básicos. A contabilidade é uma ciência cujo objeto de estudo é o patrimônio, ou, em outras palavras, o estudo da variação da riqueza de uma entidade. Entidade é qualquer pessoa física ou jurídica que necessita de informação contábil para a tomada de decisões. Como nós havíamos dito que a entidade é qualquer pessoa que precisa de contabilidade, nós consideramos como entidade as empresas, os clubes, as igrejas, as cooperativas, as pessoas físicas, os governos, as entidades filantrópicas e quaisquer outras pessoas que necessitem de informação contábil, o controle da sua riqueza. Praticamente todo mundo precisa ter o controle da sua riqueza. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, mas o objetivo é a geração de informações para a tomada de decisões, e essas informações são usadas por usuários internos e usuários externos. Como usuários internos, nós temos os sócios, que são as empresas constituídas como sociedade anônima, ou os cotistas, que são as empresas constituídas como sociedade limitada. Outros usuários são os diretores da empresa, os gerentes da empresa e demais empregados, ou seja, todo mundo que está envolvido internamente com a empresa é usuário da informação contábil. Cada um tem o seu objetivo de uso, ok? Como usuários externos das informações contábeis, nós temos o governo, os sindicatos, as ONGs, os clientes, os fornecedores, os bancos, os concorrentes, partidos políticos, investidores e muitos outros. Então, aquilo que é registrado pela contabilidade e divulgado por meio das demonstrações contábeis são objeto de análise por parte de muita gente no mercado. Cada um tem o seu interesse em analisar essas demonstrações. Por isso que nós os chamamos de usuários externos das informações contábeis. As demonstrações contábeis são compostas por diversos relatórios. O principal deles é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele mostra aos interessados uma fotografia da situação econômico-financeira de uma empresa. E ele tem basicamente esta composição, esta figura. Do lado esquerdo, os ativos, e nós temos uma divisão, um grupo chamado de ativo circulante, também pode ser chamado de ativo negócio, e nós temos o ativo não circulante, que nós podemos também chamar de ativo não negócio. E acontece uma totalização, a soma dos ativos circulantes mais os ativos não circulantes dá o total geral de ativo. Do lado direito, nós temos os passivos mais o patrimônio líquido. E os passivos são divididos em passivo circulante mais o passivo não circulante. Nós chamamos a soma desses dois itens, passivo circulante mais passivo não circulante, de capital de terceiros. E nós temos o patrimônio líquido, que nós chamamos de capital próprio. A soma do passivo circulante mais o passivo não circulante totaliza o capital de terceiros. Esse capital de terceiros mais o patrimônio líquido, que é o capital próprio, totaliza o lado direito do balanço. O lado direito do balanço nós chamamos de origem de recursos e o lado esquerdo de aplicação de recursos. Como a intenção deste vídeo é trazer a qualquer pessoa os conceitos básicos da contabilidade, nós vamos começar conceituando os ativos. Antigamente, nós ensinávamos que os ativos eram bens e direitos.
mas após a adoção do IFRS, que é a contabilidade internacional no Brasil, nós adotamos os conceitos gerados pelas normas internacionais. E esses conceitos de ativo diz o seguinte: ativos são recursos controlados pelas entidades com base em eventos passados, com potencial de gerar benefícios futuros e que sejam mensuráveis. Os ativos contêm bens e direitos. Há uma diferença muito grande entre ser e conter. Mais para frente, num outro vídeo, nós vamos explicar os motivos disto. Então, nós temos os ativos representados por dinheiro, depósitos bancários, documentos ou direitos a receber, móveis, imóveis, equipamentos e qualquer bem e direito que se enquadrem no conceito aqui apresentado. Que conceito é esse? Que ativos são recursos controlados pela entidade. E esse controle está relacionado à empresa assumir os riscos e os benefícios que aquele ativo proporcionam. E com base em eventos passados, a contabilidade não pode registrar nada que ocorrerá no futuro. Já aconteceu, por isso que é com base em eventos passados. E nós vamos explicar isso mais detalhadamente no segundo vídeo. E esses ativos, eles têm o potencial de gerar benefícios futuros, ou seja, eles podem serem transformados em dinheiro. Eles podem gerar bens que serão vendidos ou serviços que serão prestados, ou eles podem simplesmente serem vendidos, transformando esse ativo num caixa, numa fase final. E é importante que ele seja mensurável. E só pode ser registrado na contabilidade se estiverem presentes esses 4 argumentos, essas 4 características: recurso controlado, com base em evento passado, potencial de gerar benefício futuro e que seja mensurável. Se qualquer um desses 4 elementos não estiverem presentes, não podem ser contabilizados no balanço de uma empresa. Agora nós vamos conceituar os passivos. O que são os passivos? São obrigações presentes assumidas pelas entidades. E essas obrigações são com base em eventos passados, dos quais se espera a saída de recursos para liquidá-las e que sejam mensuráveis. Exemplo de obrigações: compras a prazo junto a fornecedores, tomada de empréstimos e financiamentos bancários, obrigações junto a empregados, impostos e contribuições a recolher ou a pagar e quaisquer outras obrigações assumidas por uma empresa ao exercer suas atividades. No dia a dia de vida de uma empresa, ela assume compromissos e esses compromissos são contabilizados nos passivos da empresa. Então, reforçando aí que, assim como nos ativos existem 4 características para que um ativo seja registrado, nos passivos também existem 4 características. A primeira delas, obrigação presente assumida pela entidade, ou seja, a empresa já deve algo a alguém. E essas obrigações são com base em eventos passados, ou seja, os compromissos assumidos. Se espera a saída de recursos para liquidá-la, a ideia é que numa data futura sairá dinheiro ou outros ativos para pagar essa obrigação e que seja mensurável. Da mesma forma com que falamos sobre os ativos, os passivos também só podem ser registrados no balanço de uma entidade se essas 4 características estiverem presentes. Obrigação presente assumida pela empresa, base em eventos passados, se espera a saída de recursos para liquidá-la e que seja mensurável. Continuando essa conceituação, o patrimônio líquido é a soma de recursos colocadas pelos sócios em uma empresa ou pelos cotistas em uma empresa, bem como os resultados positivos gerados ao longo de sua existência, que é a geração de lucros que são incorporados ao patrimônio da empresa. É, por conceito, o capital próprio da empresa. Antigamente,
nós ensinávamos que o patrimônio líquido era uma obrigação da empresa para com os seus donos. A visão moderna de patrimônio líquido é que é o capital próprio da empresa. Por que nós não consideramos mais uma obrigação? Porque a empresa não tem um compromisso assumido de devolver esses recursos aos donos. Como é que os donos podem transformar aquele patrimônio em dinheiro para ele? Tem dois caminhos. Um deles é a redução de capital, isso é permitido pela legislação. A empresa pode reduzir o capital, retornando parte do dinheiro para os seus donos. E a outra forma, até mais fácil, é o dono vender a sua participação para terceiros, ok? Então não há uma obrigação, uma data estabelecida para a devolução do capital. Por isso que é capital próprio da empresa. Ser empresário significa ser dono, ter o privilégio de tomar decisões em uma empresa. Mas não há essa liquidez tão simples. Muitas vezes a empresa não tem nem esses ativos para devolver aos donos, porque já estão comprometidos, né? Ok, pessoal? Nós já falamos dos ativos, dos passivos, do patrimônio líquido. Agora nós vamos falar das receitas, que é a razão de existir de uma empresa. No mundo capitalista, o objetivo de uma empresa é ter lucro. E o lucro acontece pela geração de receitas que sejam superiores aos custos e despesas necessários para a realização de receita. E por conceito, as receitas representam a geração de ativos. São recursos obtidos pela empresa em suas transações de vendas de produtos e serviços, ou outras situações que gerem o aumento do patrimônio líquido da entidade com base em recursos que não vieram dos sócios. Um outro exemplo aí de geração de receita, recebimento de dividendos pela participação da empresa em outras empresas, receitas relativas a juros de aplicações financeiras, né? Então nós temos aí essas situações. Mas basicamente, como receita, nós temos as de vendas de produtos que a empresa produz ou comercializa, né? Nós temos as receitas financeiras, nós falamos aí de juros recebidos de aplicações ou de dividendos pela participação em outras empresas e algumas outras receitas que são esporádicas e podem acontecer. Agora nós vamos falar das despesas que representam o consumo ou sacrifício de ativos com o propósito de gerar novos ativos. Em outras palavras, gerar receita. Elas doem no bolso do empresário, mas é por meio das despesas e dos custos que a empresa produz produtos que ela vende ou que ela comercializa com o propósito de gerar novos ativos. A ideia é que não é uma coisa ruim, mas é uma coisa necessária. Nós temos vários exemplos de despesas. Despesas com pessoal, despesas financeiras, custos das mercadorias vendidas ou dos produtos que a empresa produz para revender. Então, faz parte, né? Nós estamos aí juntando nesse conceito tanto custos como as despesas propriamente ditas. Em outros vídeos, nós faremos uma separação mais clara do que são despesas e do que são custos. Mas é para ter uma ideia geral dessa saída de recursos com o propósito de gerar receitas, de gerar vendas. Fazendo uma revisão, ativos contêm bens e direitos, deixar bem claro que não são bens e direitos, contém bens e direitos. Num próximo vídeo nós explicaremos em detalhe a grande diferença trazida pela contabilidade internacional, que nós chamamos de IFRS, mas IFRS é apenas um tipo de documento das normas internacionais, e nós deixaremos bem claro a grande diferença nessa visão dos ativos conterem bens e direitos e não apenas serem. E nós explicaremos os motivos. Essa visão moderna da contabilidade. Os passivos, eles contêm obrigações e o patrimônio líquido contém o capital próprio da empresa.
nós havíamos dito que os ativos eles têm uma divisão: ativo circulante e ativo não circulante. Até o ano de 2007, antes do Brasil ter assumido a contabilidade internacional, nós dizíamos que ativo circulante eram os ativos com vencimento até um ano. E nós dizíamos que o ativo não circulante era o ativo que venceria com mais de um ano. A contabilidade internacional ela trouxe uma fundamentação mais detalhada do que é circulante. E ativo circulante, ele contém esses 4 agrupamentos. Caixa e equivalente de caixa sempre será ativo circulante. Caixa equivalente de caixa é aquilo que nós antigamente chamávamos de disponibilidades. Basicamente, conta corrente, aplicações financeiras de curto prazo, a conta poupança, é basicamente isso. Dentro do ativo circulante, são registrados os ativos para negociação, ou seja, ativos que a empresa negocia no seu dia a dia. Ativos originados por operações de crédito que vencem até o próximo exercício também estão dentro do ativo circulante. E ativos programados para uso ou consumo até o próximo exercício. Esses são os ativos circulantes. E é interessante que quando nós falamos de ativos para negociação, nós estamos falando, por exemplo, de títulos públicos e outras formas de investimentos que, mesmo que tenham prazos superiores a um ano, se foram adquiridos com propósito de negociação, permanecem registrados no circulante. Essa é uma mudança muito interessante. Como ativo não circulante, nós temos ativos que não são para negociação. Nós temos ativos originados por operações de crédito que vencem após o próximo exercício. E nós temos ativos programados para uso ou consumo por mais de um exercício. Então, é uma visão aí moderna dessa divisão de ativo circulante e ativo não circulante. Nos passivos, nós temos a divisão de passivo circulante e passivo não circulante. Passivo circulante, antigamente nós ensinávamos que eram os passivos que venciam até um ano. Mas, como eu já falei mais de uma vez, as normas internacionais elas ampliam o conceito. Passivos circulantes são passivos para negociação. Passivos também que são como circulantes são passivos originados por operações de crédito que vencem até o próximo exercício. Empréstimos, financiamentos, descontos de títulos que vencem até o próximo exercício são registrados no circulante. E também obrigações em geral que vencem até o próximo exercício. Esse é o conjunto de passivos circulantes. Como passivo não circulante, nós temos passivos que não são para negociação, passivos originados por operações de crédito que vencem após o próximo exercício, então são essas dívidas de longo prazo, né? E obrigações em geral que vencem após o próximo exercício. E essa é a divisão atual para o passivo circulante e o passivo não circulante. Como nós já havíamos dito, até o ano de 2007, antes do Brasil ter aceitado as normas da contabilidade internacional, por meio da Lei 11.638, que fez alterações na Lei das SAs, né? A Lei das SAs continua em vigor, a 6.404/76, e na Lei das SAs, mesmo anteriormente à adoção da contabilidade internacional, quando ela falava de circulante e não circulante, ela não se limitava a tempo em dias, por exemplo, até 360 dias ou até um ano. A Lei das SAs já falava que era circulante tudo aquilo que vence até o próximo exercício e não circulante o que vence após o próximo exercício. E nós usávamos aquela estratégia de até um ano ou após um ano para facilitar o dia a dia no ensino dos alunos. Mas nós temos que fazer aquilo que a lei manda.
e a lei das SAs fala em até o próximo exercício e após o próximo exercício. E essa figura, eu estou demonstrando qual é o exercício atual. É o ano de 2022. Qual é o próximo exercício? 2023. Como os balanços são levantados no último dia do ano, 31 de dezembro, então, por exemplo, eu estou fechando o balanço de 31 de dezembro de 2022. Então, o que é circulante naqueles itens que nós já comentamos? Por exemplo, originado por operações de crédito, uma duplicata a receber, um título a receber. Se eu estou no balanço de 31 de dezembro de 2022, é circulante tudo aquilo que vencerá até o próximo exercício, ou seja, 31 de dezembro de 2023. E será não circulante aquilo que vencerá nesse exemplo, aquilo que vence após o dia 1º de janeiro de 2024. Essa é a visão passada pela lei das SAs. Não está limitado a um prazo em dias, mas sim ao final do próximo exercício. Perfeito? Então, essas dicas todas de contabilidade, esses conceitos básicos, é para aqueles que não conhecem contabilidade ou para aqueles que conhecem e estão apenas fazendo uma revisão. A ideia é fazer mais vídeos entrando mais profundamente nesses detalhes do que é básico para a contabilidade. Ok, pessoal? Abraços.